Boa noite, minha gente! Sejam todos muito bem-vindos ao terceiro dia da jornada da autoterapia. Sejam todos muito bem-vindos! Bora dar a conclusão, né? A respeito das 3 dimensões humanas, nós falamos sobre dimensão física, falamos sobre dimensão psicológica, hoje eu quero falar sobre dimensão espiritual ou noológica, né? Aquela mais elevada do ser humano. Mas antes, né? Quero primeiro dar boa noite a todos vocês que estão comigo, né? Quero dizer que uma felicidade imensa estar aqui concluindo, né? Hoje a gente conclui mais uma, né? Jornada da autoterapia, mais uma semana da autoterapia, onde a gente fala sobre as 3 dimensões humanas, né? Com um pouco mais de profundidade para dar aquele alinhamento. Eu sempre falo assim, gente, às vezes está saindo da rota, a gente tem que ir volta, dar tratamento à dimensão física, né? Estética, material, dar tratamento à dimensão psicológica, né? Os pensamentos, as emoções, e também dar tratamento ao teu espírito, que é essa parte mais forte e necessária para a gente conseguir, no fim das contas, transcender a nossa miséria, né? As nossas circunstâncias, o caos que a gente vive, né? Do dia a dia, gente. Isso aí todo mundo tem, né? Seus problemas. Se a gente não tiver um espírito forte, a gente cai diante de qualquer probleminha. Muito boa noite, minha gente. Sejam todos muito bem-vindos, né? Vamos lá, então, para o último dia da jornada da autoterapia. Afinal de contas, como se desenvolver para ser uma pessoa mais madura, mais forte, mais funcional, que tem, né, prosperidade em todos os âmbitos da vida, que consegue ter bons relacionamentos. Gente, em algum momento da vida nós temos que sair do caos, nós temos que sair dessa confusão interna, nós não podemos ficar no sentido, né, meio que no sentido perdidos para sempre. A gente tem que desenvolver um equilíbrio emocional, né, e arranjar um rumo, de fato. Mas, contudo, né, nós precisamos de uma certa instrução e de uma certa influência pra gente sair daquele piloto automático que geralmente nós vivemos. Eu despertei com 28 anos, né, gente? Então, assim, não sei que idade que tu tá, mas é sempre um grande insight que a gente tem. Meu Deus, como que eu estou vivendo essa vida? Quem tomou essas decisões por mim, né? Como que eu vim parar aqui? E aí, parece que abre uma luz no nosso intelecto. É isso que eu quero fazer aqui, tá? Tentar iluminar o teu intelecto de alguma maneira. Trazer um pouco de clareza mental, né? Um pouco de clareza de pensamento, de equilíbrio emocional, para de fato tu conseguir alcançar esse outro patamar de realização. Porque sempre existe, gente, uma escala de, né, de descobrimento da verdade. Então, nós somos basicamente, nascemos 100% ignorantes e nós vamos trilhando essa busca, né, pela verdade, e o nosso intelecto ele vai se iluminando e a nossa realização vai aumentando ao longo da vida. Tá? Então, qual é a programação de hoje? Hoje eu vou falar sobre as 7 virtudes principais, sobre como ter, de fato, efetivamente, como desenvolver, né, essas virtudes para ter prosperidade em todas as áreas da vida, tá? Então, as virtudes realmente são aquilo que nos fazem plenos, né? Ou seja, é um comportamento excelente em todas as dimensões, gente. Então, para a gente ter essa prosperidade em todas as áreas da vida, a gente precisa de fato desenvolver virtude, porque senão a gente fala, a gente fica contingente, né? A gente fica se contendo. Eu sinto raiva, mas me contém. Eu não consigo, né? Eu tenho vontade de bater nas pessoas, mas eu me contenho. Eu tenho vontade de ter uma sexualidade desordenada, mas eu me contenho. Eu tenho vontade de comprar tudo que eu vejo pela frente, mas eu me contenho. Ficar se contendo é uma vida muito difícil, criatura. Eu sei. Né? Eu já estive, em alguma medida estou neste lugar. A gente fica se contendo. Quando que a gente para de ter que se conter nessa contingência que a gente tem que fazer o tempo inteiro? Quando que para isso? Quando tu te torna uma pessoa virtuosa. Quando tu desenvolve virtude, tu para de ter que te conter. Aí tu não contém mais a tua raiva. Tu é uma pessoa calma e paciente, porque tu já desenvolveu virtude. Agora tu não tem mais que conter os teus desejos desordenados, né? Por uma vida sexual depravada, ou então por comprar aquelas coisinhas que tu vê, né, na vitrine. Tu não tem que estar te contendo mais, porque tu já te tornou uma pessoa temperante. Entendeu, gente? Então a gente sai dessa contenção, dessa contingência, né, para de fato uma vida virtuosa através do desenvolvimento das virtudes. Então, gente, vamos dar uma revisada aqui bem rapidinho no conteúdo que a gente viu na semana, né? Primeiro ponto, a gente falou sobre a força estética, como ter uma vida equilibrada, né? Fisicamente, bons hábitos. Então, falei sobre o básico do básico, né? Sono, alimentação, atividade física, né? De fato, desenvolver a sua beleza, digamos assim, valorizar a sua estética, a sua beleza, tratar das patologias, né? Ter uma certa ordem na sua rotina, nos seus hábitos, através do uso adequado da agenda, tá? Depois, no dia 2,
Ontem nós falamos sobre como superar algumas crenças limitantes, né? Então, fazer o filtro das nossas crenças é maximamente importante para a gente dar, né, mais um passo nesse autotratamento, porque, gente, autoterapia significa autotratamento. Então, em alguma medida, nós tratamos as nossas crenças falsas e limitantes para romper com alguns medos, algumas, né, impossibilidades. Ali a gente fica meio que travado na vida, né? Então, tratamos um pouco das crenças limitantes e também da gestão das nossas emoções. Então, eu falei sobre inteligência emocional, né? Como que a gente identifica, evita o gatilho, como que a gente não se afunda naquele sofrimento subjetivo, né? E como que a gente desenvolve um pouco mais de presença, de consciência, né? E de autonomia emocional mesmo para lidar com essas questões. E hoje, minha gente, estamos indo, né? Se vocês perceberem, de fora para dentro. Então, eu falei sobre uma camada física, material, estética. Depois eu passei pela camada mental, né? Que são os nossos pensamentos. Depois eu passei um pouquinho mais íntimo, o nosso emocional, os nossos afetos, né? Como que a gente se afeta, como que a gente faz para desenvolver essa inteligência emocional. E agora, finalmente, eu vou chegar, então, no ponto mais interior, né? Aquele que os animais não têm. Porque até então, minha gente, né? Tudo que nós tratamos, em alguma medida, né? Um pouco mais, um pouco menos, os animais também têm, né? Agora, essa parte que nós vamos tratar hoje, que é a parte do espírito, a parte noológica, né? Os animais não têm efetivamente, tá? Então, isso é propriamente humano. A prosperidade que eu quero que tu desenvolva não é só no âmbito material, né, mental e emocional, mas também no âmbito espiritual. Então, refere-se à qualidade de ser bem-sucedido. Mas bem-sucedido em quê, Tati? Significa ganhar dinheiro? Não necessariamente, criatura. Significa ser bem-aventurado, significa ser feliz. Uma pessoa próspera é uma pessoa feliz. Próspera em todos os âmbitos da vida, não só de dinheiro, né? Porque tem gente que eu digo que é tão pobre que só tem dinheiro, né? Coisa triste. Tu olha pra pessoa infeliz, irrealizada, baixa autoestima, né? A gente olha, por exemplo, pessoa que nem o Whindersson, né? Sei lá, essas pessoas que a gente olha, meu Deus, no último de depressão, pô, a pessoa que ali querendo um resquício de felicidade, que muitos pobres, efetivamente, tem de sobra. Ai, Tati, tu precisa ser pobre. Não confunda as coisas, tá? Pelo amor de Deus. Tu tá aqui comigo, eu espero que tu tenha um mínimo de desenvolvimento pessoal para entender, interpretar o que eu estou dizendo. Não é sobre dinheiro, não é sobre ter ou não ter, tá? É claro que uma escassez medonha, o muito poder, dá uma desequilibrada no ser humano, né? Nós não nascemos para a polarização. A virtude, em outros, né, termos, às vezes é usada e dita como o caminho do meio, né? Que é aquela ação excelente, sem excesso e sem falta, né? Então, gente, o ser humano ele não nasceu, né, para escassez extrema, nem para o extremo poder, né? Essas coisas não nos caem bem, tá? A virtude é o caminho do meio. Então, gente, para a gente ir de fato bem em todas as áreas da vida, né, alcançar essa prosperidade que é muito mais sinônimo de bem-aventurado, de bem-sucedido, de feliz, tá? A gente vai ter que desenvolver, sim, as virtudes, né? Para a gente alcançar a verdadeira prosperidade. Não só essa prosperidade aí, de forma banal que a gente fala, que tem muito mais a ver com ganhar dinheiro, ter dinheiro, acumular dinheiro, essas coisas. Não tem a ver sobre materialismo, tá? Eu quero que vocês desvinculem já, desde já, a palavra prosperidade do materialismo, tá? Pelo contrário, associe prosperidade à felicidade, que aí vai ser muito mais produtiva essa aula, né? Falando em aula, entre no modo aula. Vamos lá, minha gente. Vocês que estão comigo, né? Vocês já sabem, né? Tenta fechar a porta, botar um fonezinho de ouvido, pega um caderno, uma caneta, um aplicativo para anotar algumas coisas, né? Eu vou dar algumas ferramentas, alguns exercícios bem práticos, digamos assim. Então, tem algum lugar para anotar, porque às vezes a gente não anota, a gente não lembra depois, né? Como é que é o processo de aprendizagem, né? Quando a gente escuta, a gente aprende um pouquinho. Quando a gente lê, a gente aprende um pouco mais. Quando a gente explica para os outros, a gente aprende muito mais. Então, a gente tem que ter algumas ferramentas, né? Tipo assim, não só ouvir, mas escrever, ler, né? E até transmitir esse conhecimento para outra pessoa, porque aí aquilo vai, de fato, se interiorizando dentro da gente. Bom, quais são as 7 virtudes que nos levam à prosperidade, né? Plena, prosperidade em todas as áreas da vida, gente. Existem 3 virtudes teologais e 4 virtudes cardeais, tá? Eu vou ensinar quais são elas e como desenvolvê-las, uma a uma, tá? Então, primeiramente, eu vou falar sobre as teologais, gente, porque eu não vou me prender muito nelas, elas são relativamente simples e é o que de fato existe de mais importante, tá? Então, não é para subestimá-las que eu não vou me apegar aqui. Não, é porque não existe muito a falar a respeito disso, tá? As 3 virtudes teologais,
São, né? Fé, esperança e caridade, tá? Então, o que acontece, gente? Essas 3 virtudes aqui, elas são aquelas virtudes que fazem a gente ter uma paz que excede todo o entendimento. Vamos começar por, né, por que tu tem que desenvolver essas virtudes? Porque mesmo quando tu estiver em meio ao caos, ao sofrimento inevitável, aquele sofrimento que tu tá impotente diante da coisa. Tati, eu tenho uma doença, eu estou perdendo um ente querido, né? Ou eu estou falindo, de fato, não tenho como, né, dar conta das dívidas que eu fiz. Quando, gente, levei um pé na bunda, tô na fossa mesmo, entende? Ó, tô apaixonada por uma pessoa aqui que não me quer. Quando tu estiver no sofrimento real da vida, essas virtudes são as virtudes que vão te dar paz. E paz que excede o entendimento. As pessoas vão olhar e vão dizer assim, como que essa pessoa está em paz, mesmo estando doente? Como que essa pessoa tem uma certa tranquilidade diante da falência? Como que essa pessoa tem ainda ânimo, mesmo tendo perdido a pessoa que mais amava? Essas 3 virtudes, gente, são as virtudes que nos mantêm de pé, independente da circunstância, tá? Então, não subestime. Eu não vou me apegar muito, por quê? Por que eu não vou falar muito sobre elas? A minha área é psicologia, não é teologia. Então, eu vou me apegar mais, né, naquilo que, de fato, eu vou dar mais ferramentas e aquilo que está muito mais no nosso domínio. Essas virtudes aqui, como que a gente faz para desenvolver? Através de disciplinas espirituais, ponto. Ah, então tá, Tati, então eu tenho que ter uma religião. Filho, tu vai ter que ter alguma prática espiritual. Sem uma prática espiritual, não vai rolar fé, esperança e caridade, tá? Então, o que é a fé? A fé é a crença, aquilo que tu acredita, tá? Tem pessoa que não acredita em nada, que é cético. Bom, essa pessoa, geralmente, ela é muito triste, ela é muito revoltada, né? Então, é interessante que nós tenhamos uma fé, e uma fé verdadeira, tá? Uma fé, o que é a fé, né? É a crença justificada, ou seja, é a verdade. Quanto mais nós nos aproximamos da verdade, mais fé nós temos. Então, nós cremos numa verdade, tá? O que é a esperança? Eu confio na providência divina. Olha, eu não sei por que eu estou passando por isso aqui, mas eu acredito que, no fundo, eu tenho que aprender algo, eu tenho que evoluir. Isso vai me levar a um outro patamar de vida. Esse sofrimento inevitável, né? Ele vai dar sentido, vai dar um sentido à minha vida. Daqui a algum tempo, eu vou olhar para trás e eu vou perceber que aquilo, né, me colocou num outro patamar de personalidade, de maturidade. Que foi assim na minha vida, gente. Cá entre nós, tá? Todas as vezes que aconteceram grandes perrengues na minha vida, né? Depois de um tempo, eu disse, pô, que bom que aconteceu aquilo, né? Aí eu amadureci, eu pulei uma fase, eu tive que desenvolver virtude no meio do caos, né? É ali que a gente, né, desenvolve a nossa maturidade. Que a gente amadurece a nossa, né, personalidade. Então, gente, a esperança é tu confiar. Olha, eu confio, eu não sei porquê, mas assim, dentro de mim existe uma confiança de que tudo coopera para o bem. Em algum momento eu vou entender, isso era para ter acontecido, ok? E a caridade, gente, é o amor, propriamente dito, que é a virtude das virtudes, é a mãe de todas as virtudes, tá? A caridade é o amor. O que é? É um amor que não tem interesse, que não tem lucro, tá? É algo que a gente faz desinteressadamente. É aquele amor incondicional, tá? E é isso que traz aquela felicidade mais genuína. Às vezes tu tá num sofrimento subjetivo absurdo. Aí eu olho para um cliente meu e digo, faça um ato de caridade. Vai até alguém que tá com um sofrimento objetivo, né? Vai até alguém que tá doente, alguém que tá mal, alguém que tá precisando de comida. Vai até alguém que tá angustiado, que tá querendo tirar a própria vida. Vai lá, conversa com essa pessoa, faz um ato de caridade. Ela não tem nada para te oferecer além de caos, angústia, bagunça, miséria. Ela não tem nada para te dar. Tu vai lá e faz algo por esta pessoa. Depois tu me diz como é que tu tá te sentindo. A pessoa volta revigorada. Um ato de caridade, às vezes, é o suficiente para curar a gente de todo o nosso sofrimento subjetivo e reposicionar o nosso olhar na vida. Opa, peraí, eu acho que eu não estava enxergando a coisa direito. Eu acho que estava faltando um ajuste de olhar, o limpar o olho da alma, né? Então, o ato de caridade é aquele que, de fato, limpa o nosso olhar e faz a gente enxergar a vida com bons olhos, tá? Como que a gente vai desenvolver isso, gente? Disciplinas espirituais, como eu falei, né? A religião, gente, é uma
digamos que assim, né, as religiões, elas são práticas espirituais aprimoradas. Então, né, existe aí, por exemplo, o cristianismo, que está há 2 milênios aí aprimorando suas práticas, entende? Então, tu vai pegar um conjunto de práticas que funcionou ao longo do tempo, que é a tradição, que é a cultura, entende? Tu vai perceber que, meu Deus, se deu certo durante 2000 anos, é impossível que não dê certo pra mim, né? Agora, tem pessoas que preferem criar a sua própria religião, né? Ah, não, Tati, eu não gosto dessas coisas aqui que já vem pronta, né? Eu vou fazer a minha. Então tá, filho, tu vai. Tenta, né? Tenta. Qualquer coisa é melhor do que nada, como eu digo. Não, Tati, eu prefiro fazer uma meditaçãozinha, né? Ler um livro de cada coisa. Tá bom. Faça qualquer coisa aí. Que pode ser que em algum momento, alguma coisa brilhe no teu intelecto e diga, opa, essa verdade aqui me chamou. Eu nunca tinha prestado atenção nisso, tá? Então, a gente precisa, assim, preferencialmente de um conjunto de disciplinas espirituais que vão desenvolvendo na gente ali, né? Devagarinho, a fé, a esperança e a caridade. Agora, existem as técnicas universais, que é o silêncio, por exemplo, gente. Silêncio é uma técnica universal, né? Todas as religiões vão falar de silêncio. Olha, silencia a tua alma, para tu conseguir ouvir algo, né? Que está para além de ti, que está no teu interior, e que às vezes essa bagunça toda, esse caos, esse barulheira, entende? Esse aceleramento da nossa vida contemporânea, não permite faz com que a gente não ouça, entende? Então a gente tem que silenciar para conseguir ouvir. Para conseguir se reconectar, para conseguir achar o que é essencial, o que não é efêmero, mas aquilo que dura para sempre, gente. Então, essas coisas a gente só vai conseguir perceber no silêncio, se interiorizando, tá? Então, o silêncio é uma prática, de fato, universal, que tu pode usar caso tu não tenha uma religião. A contemplação amorosa, né, gente? Então, tu pode contemplar amorosamente os astros, né, a natureza toda. Ou tu pode contemplar amorosamente uma criança, um ser humano, né? Tu vai olhar e tu vai dizer, meu Deus, de onde que saiu isso? Aí tu vai dizer, aquela criança saiu do pai dela. Tá, e o pai dela saiu de quem? Ah, saiu do outro. E daí, quando tu chega lá no primeiro, tá? E de onde que saiu a primeira coisa? De um ser chamado Deus. Entendeu? Você pode chamar de qualquer coisa, né? Na filosofia a gente chama de motor imóvel, né? É a partir dali que todo tipo de vida nasceu. Né? Então, Deus, a partir dessa experiência que a gente chama de Deus, né? Deus foi gerando o ser, a vida. Então, quando a gente contempla amorosamente, só assim, sem treta, com religião, sem treta com nada, tu vai chegar num elemento chamado Deus. É impossível, né? Falando de lógica, a gente sempre vai chegar no motor imóvel. Alguém fez alguma coisa a partir do nada. Este ser damos o nome de Deus. Então, gente, a contemplação amorosa, tá? A própria ação social, né? Ela já vai te integrando também e desenvolvendo dentro de ti essas três. Também é um tipo de disciplina espiritual, né? E a mortificação, gente. A mortificação, né? É tu, como diria, né? Enfim, né? É matar um pouco a carne, né? Para que a gente fique mais sensível ao espírito. Então, a mortificação, né, várias linhas filosóficas, né, vai ajudando. Quando a gente mata a carne, através do quê? Quais são as 3 disciplinas espirituais, né, mais acertadas? A oração, o jejum e a esmola, tá, gente? Então, a oração, qualquer tipo de busca pela verdade, né? O que Jesus falou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando nós buscamos a verdade, inevitavelmente, tá? Tu pode só estar buscando a verdade na vida, eu só quero saber as coisas, entendeu? Inevitavelmente, tu vai te confrontar com Jesus em algum momento. Então, quem busca a verdade já está fazendo um tipo de oração, seja através de leitura, de meditação, entende, gente? De falar com um ser superior, tá? Tudo isso é a busca pela verdade das coisas e nós já estamos em contato com algo superior que vai desenvolvendo dentro da gente a fé, né, a esperança e a caridade. Então, a oração, o jejum é esse tipo de mortificar a carne para então ter um pouco mais de atenção àquilo que é essencial, tá? Então, tu pode fazer, sim, o jejum alimentar? Pode, mas tu pode fazer o jejum de celular, gente, que é maravilhoso. Hoje em dia eu digo assim, né? Não liguem tanto para aquilo que vocês comem, né? Às vezes as pessoas estão aí neuróticas, contando os grãos de arroz, não sei o que, tá, faça o que tu bem entender. Mas nessa parte que eu falo jejum, é uma privação proposital para que tu tenha autocontrole, autodomínio e tu fique mais sensível às coisas que são transcendentes, que são imateriais. Então, à medida que a gente consegue dominar a nossa carne,
né? A gente vai devagarinho desenvolvendo as coisas mais imateriais, transcendentes, espirituais. Então, o jejum, lembrem-se, ele não precisa ser necessariamente né, de alimento, mas tem que ser um tipo de privação que vai te elevar. O tipo de privação hoje em dia que mais nos eleva é a privação do virtual, a privação dessas tecnologias. Então, eu vou desligar a TV, vou dar uma desligada no rádio, né? Vou parar de ouvir tanta coisa, de tanto barulho, e vou fazer um pouco de silêncio mesmo, gente. Isso é um tipo de jejum, né? O jejum do virtual, o jejum de celular. Mas tu pode fazer qualquer coisa que tu ache que mortifica a tua carne e que eleva o teu espírito. E a esmola, gente, também não entendam isso, né? Não é só aquele dinheirinho que tu dá no semáforo, né? A esmola é todo o ato que tu faz sem interesse ou lucro, né? Então, às vezes, o que a gente pode fazer sem interesse ou lucro é dar um sorriso, é dar um conselho, é dar um abraço, entende? Eu não tô ganhando nada. Se a pessoa aqui, ela tá ali, né, triste, eu vou dar um sorriso, eu vou consolar, eu vou dar um elogio. Então, não é só o dinheirinho que tu dá pras pessoas, entendeu? Essa questão de esmola é algo que tu faz sem interesse ou sem lucro. Então, tudo que tu faz pelo outro, sem interesse e sem lucro, a isso damos o nome de caridade, né? Então, fica aqui, eu vou encerrando essa parte das 3 virtudes teologais, tá? A fé, a esperança e a caridade, que é uma forma excelente, né, de agir, né? A caridade é a mãe de todas as virtudes, tudo se desenvolve, né, a partir dela. Mas a gente não consegue sozinho, gente, sinto muito dizer, né? Não tem aqui uma prática que eu diga assim, isso aqui tu vai conseguir fazer. Não, na verdade, tu tem que ter disciplina espiritual e pedir para Deus. Que aí Deus vai infundindo em ti a fé, a esperança e a caridade. De maneira difusa, só com as nossas forças, na vida prática, somente com a ética, tu não vai alcançar a fé, a esperança e a caridade. Esquece isto. Isto é prepotência, isso é soberba, tá? Essas virtudes, elas são teologais, tem a ver com Deus. Ele vai colocar em nós ou não, através do nosso pedido ou não, tá? Então, se tu quiser desenvolver isso que é o ápice do ser humano, tu vai ter que fazer oração, tu vai ter que matar um pouquinho a tua carne e tu vai ter que fazer alguns atos de caridade. Por amor, sem interesse, totalmente desinteressado. E devagarinho tu vai receber, né, a graça, né, através da graça de Deus, a fé, a esperança e a caridade, que vai te tornar capaz de enfrentar qualquer tipo de perrengue na tua vida. Ponto. Agora vamos à parte que me cabe. Minha gente, além das 3 virtudes teologais, existem 4 virtudes cardeais, tá? Essas, de fato, são filosóficas, né? A gente pode pegar atividades e ferramentas concretas que na força do teu braço tu vai conseguir desenvolver. Essa parte boa, né? Essa aqui tu não vai depender de terceiros. Elas ficam ainda melhores, mais elevadas, né? Mais excelentes com a graça. Mas, caso contrário, tudo bem, né? Pelo menos tu vai ser uma pessoa moralmente, né? Ok. Então, gente, qual é a primeira virtude que eu quero falar? A fortaleza, tá? A fortaleza é o que regula a nossa força de vontade. Então, às vezes, Tati, o que é a virtude da fortaleza? A virtude da fortaleza, ela pode ser vista como aquilo que regula a nossa vontade. A vontade é uma faculdade da alma, né? Onde a gente toma decisões deliberadas. Então, eu decido se eu vou ficar aqui na aula ou se eu vou sair. Eu posso decidir agora neste momento. Isso aqui, né, é uma faculdade da alma chamada vontade. Eu delibero se eu quero ou não quero. Aquela velha história, alguém pode pôr a água na minha boca, mas eu que decido se eu vou beber ou não. A isso damos o nome de vontade. É uma decisão deliberada. Faço ou não faço? A virtude da fortaleza, minha gente, é o que regula essa força de vontade, tá? Às vezes nós temos mais vontade, menos vontade. Às vezes a gente tem força de vontade, às vezes a gente não tem nada. Então, é o nosso relacionamento com a gente mesmo. Então, entendo que as 4 virtudes cardeais, elas são alguns relacionamentos, tá? Eu vou falar primeiro do nosso relacionamento com a gente mesmo. É basicamente o cumprimento do nosso dever e não do nosso desejo. Então, dentro da gente, às vezes a pessoa diz, Tati, que estranho. Parece que eu tô sempre em guerra. Uma hora eu quero, outra hora eu não quero. Uma hora faz sentido, outra hora não faz sentido. Sim, filho, sim, calma o coração. Existem vários lugares, né, dentro do ser humano, vários órgãos, vários apetites. Mas a virtude da fortaleza é aquilo que regula. Olha, eu vou fazer o que eu devo, aquilo que é bom, que é um bem objetivo, que é ético, ou eu vou fazer aquilo que eu estou desejando através dos meus sentidos, das minhas emoções. Então, gente, nós temos 2 lugares do qual nós podemos tomar decisão dentro da gente, sim, tá? A gente vai tomar decisão pelas paixões, que a gente fala, né, no sentido filosófico da coisa, que são os nossos desejos, os nossos vícios, né?
os nossos mau hábitos, né? Vício, hábito operativo ruim, né? Aqueles desejos desordenados. Olha, eu tenho vontade de comer toda a porcaria que eu vejo pela frente. Eu tenho vontade de ter uma vida sexual desordenada. Eu tenho vontade que o outro perca tudo que tem, para eu me sentir um pouquinho mais confortável, ou seja, inveja, né? Então, nós temos desejos desordenados dentro da gente, nós temos impulsos, nós temos uma reatividade, nós temos a afetação. Por exemplo, né? A pessoa afetada, às vezes ela toma uma decisão e depois ela olha, meu Deus, tomei uma decisão a partir da minha impulsividade, a partir da minha afetação. E não foi uma boa escolha. Temos de um lado isso tudo, que são as nossas paixões, né? Os nossos impulsos, os nossos desejos desordenados. De um outro lado, gente, nós temos a razão, tá? Graças a Deus, né? Então, a virtude da fortaleza, ela vai aparecer como um certo autodomínio, um certo autocontrole. Oi, pera, respira, calma, pensa. Vamos agir conforme o bem, vamos agir conforme a ética, os teus princípios, os teus valores. Vamos agir para a construção e não para a destruição, porque às vezes é assim, a gente está agindo para a própria autodestruição, a gente está se autodestruindo. Então, nós precisamos, muitas vezes, gente, abrir mão desses desejos e abraçar o nosso dever. Então, eu abro mão dos meus quereres e eu abraço meu dever. Calma o coração. Eu sei que eu quero comer tudo que eu vejo, mas eu devo me alimentar bem. Eu sei que eu quero ficar aqui no sofá atirado, mas eu devo fazer uma atividade física. E a virtude da fortaleza é isso que vem regular, tá? Muitas vezes a gente está num estado de exaustão, de endividamento, de infelicidade profunda, justamente porque a gente está cedendo aos desejos, aos quereres, né? Esses dias eu li alguma coisa que dizia assim, a pior coisa que um pai pode fazer pelo filho é dar a ele tudo o que ele quer. Isso é a pior coisa que um pai pode fazer por um filho. Porque a gente não sabe o que desejar antes de ter, né, as virtudes desenvolvidas. Aí a gente deseja aquilo que nos destrói. Então, nós, infelizmente ou felizmente, temos que ser, né, os nossos pais. Como eu digo, dentro da gente existe uma parte inferior, que são as crianças, né, os afetos, as paixões, os desejos desordenados, essa parte toda aqui inferior, né? Mas existe uma parte elevada dentro do ser humano, que é a razão, o intelecto, gente, a vontade, propriamente dita. É a partir, né, eles são os adultos da casa, é a partir deles que nós temos que tomar as decisões da vida. Então, às vezes, nós devemos sim silenciar e suportar. Olha, o que eu preciso fazer? Eu preciso suportar e prosseguir. Silenciar, suportar e prosseguir. Às vezes, nós devemos, pelo contrário, lutar, confrontar, sair da estagnação, recomeçar, mudar, gente. Como que a gente faz isso? Através da virtude da fortaleza. Olha, eu preciso pegar toda a minha força de vontade para recomeçar. Eu preciso pegar toda a minha força de vontade para fazer o que tem que ser feito. Às vezes, eu preciso pegar toda a minha força de vontade, toda a virtude da fortaleza que existe dentro de mim para silenciar na hora da raiva. Para não executar um desejo desordenado. Porque tu não tem pai e mãe para dizer não pode, não pode. É tu contigo mesmo. Quem é que tem que fazer essa mediação? A virtude da fortaleza que vai fazer. Olha, o quanto que eu consigo fazer o que eu devo e o quanto que eu cedo a esses desejos desordenados. Então, minha gente, nós precisamos desenvolver a virtude da fortaleza. Como? Se expondo a desconfortos propositais e suportando, não cedendo aos desejos e paixões. Todos nós vamos ter desejos e paixões, tá? Todos nós vamos ter aquelas coisinhas que nos atraem através dos sentidos, né? O olho que quer ver, a boca que quer, né? O paladar que quer sentir, o olfato que quer cheirar, os sentidos que querem se envolver, o prazer, né, gente? A busca do prazer. Todos nós temos isso daí. Aquela emoção que dá vontade de bater na outra pessoa, né? Mas a virtude da fortaleza está ali para regular. Calma, respira. Vamos usar a razão e o intelecto. Então, gente, a força de vontade, ela pode ser vista como o músculo espiritual. A gente não vê, tá? Mas ele se desenvolve à medida que a gente resiste. É a mesmíssima coisa que ir na academia. Quando a gente vai na academia, né, para desenvolver um pouquinho da nossa musculatura física, nós precisamos resistir. É na resistência que nós desenvolvemos o músculo. A mesma coisa é um músculo espiritual. Olha, tu precisa te expor ao desconforto, propositalmente. Quando tu vai na academia puxar ferro, ou fazer a caminhadinha, né, ou dar aquela corridinha, tu tá indo para um desconforto proposital, porque tu sabe que aquilo vai te gerar um bem. A virtude da fortaleza, gente, ela vai se desenvolver à mesma medida, é como se fosse um músculo espiritual. Nós nos expomos a desconfortos e suportamos. Quanto mais nós suportamos,
nós vamos nos expandindo em força de vontade. Como que efetivamente a gente faz para desenvolver essa força de vontade, tá? Olha só, nós temos que ganhar controle sobre o nosso comportamento. Esse é o ponto, tá? Nós temos que ganhar controle sobre o nosso comportamento. E abro parêntese, fugir vicia, minha gente. Fugir do dever vicia. Então, eu devo acordar, mas eu aperto soneca. Eu devo comer a maçã, mas eu como o podrão. Eu devo, falar com calma, mas eu falo na gritaria mesmo. E isso vai te viciando, porque tu foge do dever o tempo inteiro, gente. Vicia pra caramba, depois parece que tu não tem força mais pra cumprir o teu dever. Para levantar da cama, para te alimentar bem, para fazer uma atividade física, para te comunicar com clareza, com objetividade, porque tu tá viciado. Então, gente, nós não podemos perder o controle sobre o nosso comportamento. Como que a gente resgata isso, né? Quais são as atividades que eu mais recomendo? Jejum de qualquer coisa, tá? Então, tu vai sofrer uma privação proposital e suportar. Volta ao jejum do celular, que é maravilhoso para a cabeça das pessoas, né? Quando a gente fala de psicologia, nossa, larga um pouquinho o celular, que já ajuda muito, né? Mas vamos supor que não, tu é uma pessoa que nem gosta muito de celular, que nem da bola, que trabalha demais. Então, faça um jejum, por exemplo, de trabalhar depois do expediente. Olha, eu não vou trabalhar depois do expediente. Faça um jejum de entretenimento ruim, entendeu? Tipo, tem mania de ficar rolando feed, tem mania de ficar vendo série nada a ver, que não agrega em nada. Faça um jejum de alguma coisa que te gera um certo prazerzinho imediato, mas que tu sabe que tá te levando, né, à destruição, gente. Porque às vezes aquilo é um tempo precioso que tu deveria estar dormindo. Quantas vezes eu digo na clínica, olha, o sono é a primeira coisa. Aí a pessoa tá lá vendo entretenimento, rolando feed, entendeu? Ou trabalhando, ou, né? Então tá na fuga, tá fugindo do seu dever. Então, faça jejum de qualquer coisa, ou seja, sofra uma privação proposital e suporte. Qual é o segundo exercício que eu recomendo? Um banhozinho frio, gente. Né? Dependendo da... Tem que ser um desconforto, né? Então, dependendo da região, não vai ser um desconforto. Mas aqui no sul, onde eu moro, é extremamente desconfortável. Quando eu precisei, né? Lidar com alguns vícios, eu apelava pro banho frio. Eu dizia, tu não vai cumprir o teu dever? Tá de preguiça? Vai tomar banhozinho frio, então, pra gente, né, fortalecer a vontade. Aí deixa a água cair, né, se for um desconforto, água fria na cabeça, e tu fica te dizendo assim, se tu não suportar uma água fria na cabeça, tu vai suportar ir pra academia? Tu vai suportar fazer o relatório do trabalho? Tu vai suportar fazer o TCC da faculdade? Tu vai suportar sair do quentinho, gostosinho da tua cama na hora que tu tem que sair? Se tu não suportar isso daqui, tu vai suportar cumprir o teu dever, criatura? Então, é uma maneira, tá? Outra maneira, bebidas sem açúcar, tá? Então, se tu ainda tem maniazinha de botar o açúcar no café, ou o adoçantezinho no chá, sei lá o que, gente, retira o açúcar da dieta de alguma maneira. Isso é um tipo de privação que te fortalece, né? Olha, eu não vou comer doce. Eu vou suportar. E aí tu tá te expandindo em força de vontade. Todas as vezes que tu suporta, tu te expande. Embaixo da água fria, tá te expandindo. Aquela vontade de comer doce, tô suportando, tu tá te expandindo. A musculação diária, gente. A musculação é um exercício que dá sempre pra gente se expandir, por isso que eu recomendo, né? Então, um dia tu vai puxar um peso lá, no outro dia tu consegue botar um pouquinho mais. Então, de fato, isso faz com que tu suporte e tu tenha um senso de progresso. Isso é muito interessante, tá? Tu tá percebendo o teu progresso, eu tô suportando mais peso, eu tô suportando mais dor, né? E aí tu tá te expandindo em virtude da fortaleza. Assumir bons compromissos, tá? Isso também ajuda pra caramba. Às vezes a pessoa tá fugindo dos compromissos. Olha, eu sei que eu tenho que fazer tal coisa, mas eu tô fugindo. Então, assuma aquele compromisso que tu tá fugindo, que tu tá procrastinando. Liga pra pessoa, né? Diz, olha, vai ser eu. Eu vou fazer isso daqui. Eu vou aceitar este convite. Eu vou ser a pessoa que vou executar. É como eu digo, gente, até nos mais mínimos detalhes. Alguém tem que ir no açougue. Deixa que eu vou. Assuma compromissos, criatura. Isso vai desenvolver, né, a virtude da fortaleza em ti. Olha, se não eu, quem? Se não hoje, quando? Então tenha um certo imediatismo para fazer as coisas boas, gente. Não tô falando de fazer coisa inútil, entendeu? Mas assuma esses compromissos. E silencie quando estiver com raiva, né? Porque, no geral, a pessoa que tem pouca fortaleza, ela é muito impulsiva, reativa, né? Ela não sabe regular bem o que, né, o seu comportamento. Então, ficar em silêncio na hora da raiva evita um monte de arrependimento, um monte de briga, de conflito, né? De tristeza, no fim das contas. Então, gente, à medida que nós suportamos
a gente vai se libertando desses impulsos, desses vícios, dessas paixões, desses desejos desordenados, e nós vamos, de fato, né, criando um bom relacionamento com a gente mesmo, tá? Então, assim, né, faça esses exercícios, né? Pegou caderno e caneta, já anotou, implemente amanhã mesmo, hoje mesmo, se possível, né? Alguma coisa em relação a isso. Segunda virtude que eu quero falar das cardeais, né? A prudência, gente. A prudência é a arte de fazer escolhas, né? É ela que rege o nosso relacionamento com o tempo. Então, a prudência é aquela velha história assim, olha, eu caso eu compro uma bicicleta, vocês já ouviram isso? Às vezes a pessoa tá tão perdida na vida que ela não sabe o que faz. Meu Deus do céu, mas qual é a hora de que agora? É hora de fazer uma faculdade ou é hora de ganhar dinheiro? É hora de ter filho ou é hora de fazer um mestrado? Tu sabe quando a pessoa tá toda perdida na vida? Essa pessoa ela não tem prudência, ela não tem sabedoria prática, gente. A prudência, né, ela também é chamada de sabedoria prática. É o uso da nossa inteligência. Então a gente tem sempre que se perguntar: é momento de fazer essa compra? É momento de financiar esse carro, essa casa? Ou não? É momento de, calma, não é momento disso. É hora de eu fazer outro curso? É prudente, né, que eu me embriague agora? Entende? Que eu estou dirigindo, por exemplo, é prudente que eu tome. Então, a prudência é essa sabedoria prática do dia a dia, que tem um relacionamento com o tempo. Olha, não é que a coisa seja certa ou errada. Não é sobre certo ou errado. É o momento de eu fazer isto. Vocês estão entendendo a diferença? Então, gente, é uma decisão guiada pela razão e não pelas emoções, tá? Como que a gente faz para desenvolver essa prudência na prática? Nós precisamos necessariamente, né, nos treinar em escolher melhor, desde as mais irrelevantes coisinhas até as mais importantes na vida, gente. Então, como que a gente faz para desenvolver a virtude da prudência? Olha, diante de qualquer circunstância, a vida ela sempre nos possibilitará uma escolha melhor e uma pior. Então, a gente fala que sempre vai ter o bem objetivo ao nosso alcance, né? Tu olha, é um bem objetivo que eu levante agora. É um bem objetivo, né? Que eu case. É um bem objetivo que eu tenha religião. Sei lá, gente, qualquer coisa que seja, tá? Às vezes esse bem objetivo ele está claro na nossa frente, mas às vezes não. Às vezes a gente vai ter que escolher entre o mal menor. Por exemplo, né? Olha, eu já casei, só que o meu casamento não deu bom. Agora eu não tenho mais o bem objetivo, né? Que era de fato constituir uma família com paz, com harmonia, com alguma coisa. Eu vou ter que escolher entre o mal menor. O meu marido ele não quer mais ficar comigo. Então, eu vou ter que escolher o mal menor. O bem objetivo me escapou. O casamento me escapou. Agora eu vou ter que escolher entre o mal menor. Ou então, preciso fazer um procedimento, né, físico de uma doença. O bem objetivo, que é a saúde, me escapou. Ele não está mais ao meu alcance. Agora eu vou ter que escolher entre o mal menor. Mas sempre existirá, gente, sempre existirá em todas as circunstâncias, tá? Uma escolha melhor e uma pior. Nunca haverá duas escolhas piores. Não existe isso. Na vida concreta, objetiva, material, não existe isso. Sempre vai ter uma porção maior de bem ou uma porção menor de bem. Sempre vai ter um mal menor. Então, gente, quem se treina na prudência vai, de certa forma, tá? Se treinando nessas escolhas diárias, fazendo silêncio, fazendo uma pré-meditação das opções que tem na vida. Opa, pera, vou pré-meditar sobre as minhas escolhas. Se eu casar, vou ter tal consequência. Se eu não casar, vou ter tal consequência. Se eu engravidar, terei tal consequência. Então, é uma pré-meditação diante dessas decisões da vida. Mas também diante das decisões diárias, gente, tá? A gente precisa se treinar para ter, né, decisões mais conscientes diante de qualquer realidade, gente. E também tem outro elemento, né? Quem se treina na prudência vai eliminando quase que 100% das suas preocupações, gente. A preocupação é uma das coisas que mais gera exaustão mental. Porque a gente está preocupado, a gente não está ocupado efetivamente em viver, em executar, né? Não, a gente está preocupado. Eu estou me ocupando previamente. E isso vai gerando uma exaustão mental na pessoa. Quando a gente é prudente, que a gente se treina em decidir bem, diante das pequenas coisas. Eu acordei e eu decidi bem, né? Eu decidi bem o horário de levantar, o café da manhã que eu ia tomar,
né, a resposta que eu ia dar, eu decidi bem o meu trabalho lá, as questões profissionais, eu decidi bem as questões intelectuais, eu tô decidindo bem as mínimas coisas, a roupa que eu ia vestir, eu tô decidindo bem sempre. O que que isso vai fazendo? Isso vai eliminando as tuas preocupações. Porque tu sabe que diante de qualquer circunstância, tu sempre vai escolher a melhor coisa. Por mais que o bem objetivo te escape. Olha, o bem objetivo já me escapou, beleza. Mas agora eu preciso escolher entre o mal menor. E se tu te treina nessas pequenas coisas, é óbvio que tu vai saber que tu vai dar conta. Então eu sempre digo, às vezes a pessoa, ai, Tati, mas tu quer fazer tal coisa, e se der errado é feio. Se der errado, eu na hora eu vou tomar a melhor decisão, pô, dentro das minhas circunstâncias possíveis, concretas. Ah, perdi as 2 pernas. Tá bom, filho, eu vou tomar a melhor decisão, por mais que o cenário seja caótico. Entende? Ah, tô lá num acidente, né? Tá bom, eu vou tentar juntar os pedacinhos que tiver e tomar a melhor decisão, mesmo diante disso. Então, eu não fico me preocupando, gente. Porque eu já me treinei em fazer boas escolhas no dia a dia. Vocês entendem? Então, é muito importante que vocês se treinem dia após dia, diante da realidade de vocês, fazer melhores escolhas dentro, né, das capacidades intelectuais. Isso é óbvio, tá? Então, é claro que uma pessoa, né, com maior capacidade intelectual, com maior sabedoria, né, pessoa que já aprendeu muita coisa na vida, ela vai ter uma capacidade maior de tomar boas decisões. Então, isso vai se expandindo, gente. Conforme a gente vai fazendo, a gente vai se expandindo, né? Então, a gente começa do jeito que dá, com o que a gente tem, e tenta fazer essas melhores decisões no dia a dia. Mas é muito, muito, muito interessante que tu vá te treinando nas coisas pequenas até chegar nas coisas mais importantes, para não ficar paralisado depois na vida e não sei, né? As coisas realmente relevantes, não sei o que eu faço aqui, né? Não, tu já te treinou nas coisas menores, tu vai estar pronto para tomar decisões, né, mais importantes na tua vida também. Vamos para a terceira virtude cardeal, gente, é a temperança, tá? A temperança é o nosso relacionamento com os bens concupiscíveis, tá? Então, com as coisas materiais, os bens de consumo, né? Aquelas coisas que a gente toca, né? As coisas muito concretas, gente. A temperança, né? Ela, de fato, é o nosso relacionamento com as coisas terceiras, né? Que não é o nosso relacionamento com a gente mesmo, que não é o nosso relacionamento com o tempo e que não é o nosso relacionamento com o outro objetivamente, né? Mas com as outras coisas. Então, nosso relacionamento com a comida, nosso relacionamento, né, com o entretenimento, nosso relacionamento com o dinheiro, a temperança, ela rege esse relacionamento com as coisas, certo? Não comer demais, não comprar demais, não trabalhar demais, não reter demais e nem de menos. Então, a temperança, ela é uma certa busca diligente, né? Ou seja, a diligência é um zelo, é uma atenção, é um cuidado que a gente tem, né? Em fazer as coisas de maneira comedida, gente. Agir com parcimônia, né? Ter um certo equilíbrio. A temperança é isso, né? Que eu volto a dizer o que é a virtude, é o caminho do meio, né? Então, a temperança é mais ou menos isso, só que em relação às coisas. Então, a gente vai aprendendo a ser moderado, a gente vai aprendendo a não agir nem com o exagero e nem com falta, gente. Então, a pessoa destemperada é aquela que a gente fala assim, é 8 ou 80, né? Essa pessoa é 8 ou 80. O que é isso? Uma pessoa totalmente destemperada. Olha, ela nem responde, por exemplo, com um certo equilíbrio. Ou ela fica passiva diante, né, da realidade, ou então ela se revolta e tem, né, uma reação totalmente desproporcional. Então, a gente tem que buscar esse equilíbrio comportamental no nosso relacionamento com todas as coisas, gente. Então, de fato, vocês têm que entender que uma virtude vai puxando a outra. Então, é óbvio que uma pessoa prudente, por exemplo, já vai ter desenvolvido em alguma medida, né, a fortaleza e a temperança. Isso é óbvio, gente. Então, quando a gente desenvolve uma virtude, é por isso que é interessante as virtudes cardeais, né? As virtudes cardeais, por quê? Porque são cardos, como se fosse norte, sul, leste, oeste. Olha, a partir delas se derivam todas as outras, mas elas puxam uma a outra. É impossível, né? Tu tentar puxar uma sem vir a outra junto. Então, cada vez que tu puxa uma, as outras vêm em alguma medida, né? Junto ali sendo desenvolvidas. Então, a gente precisa dar uma atenção e não errar, gente, nem por falta e nem por excesso. Essa é a virtude da temperança. É aquela pessoa que tu olha, a pessoa tá sempre equilibrada, né? Olha, na estética dela não existe nem falta nem excesso. Né? Nas finanças dela não existe nem falsa, nem uma falta, uma escassez, né? Uma prodigidade, né? Uma pessoa que é pródiga, que se desfaz dos bens, mas ela também não existe uma retenção, um acúmulo, né? Completamente, às vezes até nocivo. Então, a pessoa é uma pessoa temperante, a gente não erra nem por excesso, nem por falta, e a gente busca o que faz bem
abandonando efetivamente aquilo que faz mal. Então, a temperança é isso. A gente vai vendo, olha, o quanto que eu preciso, né? De dar de atenção a isto. E lembrando, gente, que é o tempo de presença que tempera, né? Então, o tempo de presença que tempera. Se eu passo muito tempo com o meu cafezinho, eu vou me transformando naquele café. E aí eu vou tendo alteração bioquímica porque eu estou consumindo muito café. E assim é tudo na vida, gente. Então, a pessoa temperante, ela não passa na presença daquilo que faz mal. Entende? Muito tempo na presença daquilo que faz mal. Então, por exemplo, uma memória que faz mal. A pessoa temperante, né? Ela não vai ficar com uma memória, um trauma, né? Uma coisa que remoendo aquilo. Não, a pessoa joga, isso aqui não tá me fazendo bem. Eu tô com muito pensamento a respeito disso, né? Esses pensamentos não estão me fazendo bem. Então, a pessoa temperante, ela já vai abrindo mão, né? Ela já vai logo buscando uma presença que a realize. Então, se tu ficar muito tempo diante, né, do sorvete da pizza, é óbvio que aquilo vai te gerar algum transtorno. Se tu ficar muito tempo diante da vitrine, observando aquelas, né, as coisas que tu deseja, é óbvio que tu vai te temperar daquilo e tu vai cair num excesso ou numa falta, entende? Então, nós não podemos ter muita presença em algo que nos faz mal. Então, a pessoa lá que está consumindo pornografia, né? Fica lá tempos e tempos e tempos. Daqui a pouco tem uma sexualidade desordenada. A pessoa que fica lá assistindo as culinárias da vida, daqui a pouco tá tendo uma alimentação desordenada. A pessoa, entende, gente? A pessoa que fica lá vendo vídeo sobre, sei lá, os Illuminati. Aí daqui a pouco a pessoa acredita efetivamente numa coisa que ela é completamente impotente e ela fica lá desesperada, uma pessoa destemperada, porque ficou muito tempo na presença de algo, né, que não faz bem. Então, gente, lembrem disso, tá? Como efetivamente desenvolver essa temperança, né? A gente tem que buscar estar na presença de coisas que nos fazem bem. E aquilo que nos faz mal, a gente vai retirando. Então, a temperança ela é mais ou menos desenvolvida através da atenção. Eu tô aqui dando a atenção para alguma coisa que está me fazendo bem ou mal, né? Então, eu vou lá e julgo. Eu preciso de mais ou menos disso aqui. Não, isso aqui é um mau objetivo. Eu preciso eliminar isso da minha vida. Tu não vai conseguir eliminar isso aqui da tua vida olhando para isso. Tu vai ter que botar uma outra presença na tua vida e isso aqui vai morrer por abandono, por falta de alimento. Tu não vai alimentar, tu não vai dar presença, tu não vai dar atenção. E aí, naturalmente, essa nova presença vai te temperar. Entende? Então, existia um mal aqui que eu estava dando atenção. Aí eu insiro um bem e deixo isso daqui para lá. E aí, de repente, eu me torno uma pessoa temperante, né? Uma pessoa que não está ali dando sua atenção demasiadamente para aquilo que faz mal, seja o que for. Pode botar teu vício aí. Ah, é a preguiça, então é o tempo de cama ou de sofá que tu tem que eliminar. Ah, então tu vai inserir um bem. Opa, pera, então eu vou assumir um compromisso. E assim, gente, sucessivamente, né? Cada vício tu vai ter que buscar uma virtude para regular. Então, a virtude da temperança, ela traz essa regulação do nosso relacionamento com todas as coisas, entende? Bom, essa aí é a virtude da temperança e nós vamos para a quarta e última virtude cardeal, que, né, vai ser a sétima virtude que eu estou falando hoje, que é a justiça, gente. A justiça, né, ela rege o nosso relacionamento com os outros efetivamente, né? Então, não é com as outras coisas, como a temperança, né? Não é com o tempo, como a prudência, não é com a gente mesmo, como a fortaleza. Mas a justiça, ela rege o nosso relacionamento com os outros. É ela que nos possibilita ter relacionamentos saudáveis. Então, na maioria das vezes que a pessoa diz, Tati, meu relacionamento não tá legal, eu já sei que falta justiça ali em alguma medida, tá? É ela que faz com que a gente viva em sociedade de maneira harmoniosa, tá? A equidade, aquela coisa toda. Então, quais são os frutos da justiça, minha gente? Por exemplo, né, nas nossas relações, não trair, não roubar, não agredir física ou verbalmente, entende? Não ficar devendo, não fazer endividamento, porque, poxa, é justo, né? Eu pegar o dinheiro do outro e não pagar, seja uma instituição ou uma pessoa. Então, a justiça é essa virtude que vai gerando bons relacionamentos. Quando nós preservamos a dignidade do outro, automaticamente nós preservamos a nossa dignidade também, gente. Então, você pode estar dizendo, Tati, eu sou justa, mas eu sofro tanta injustiça. Sai desse lugar de vítima, criatura. Eu sei que a vida é injusta, que o mundo é injusto, né? Mas nós temos que lutar,
né, para ser essas pessoas justas que se tornam referenciais na sociedade. Aí tu vai olhar, poxa, realmente, né, aquela pessoa, ela dá ao outro o que é devido, né, ela dá dignidade, ela dá respeito, ela dá atenção, sei lá, gente, o que é devido, entende? Teu papel, né, na sociedade mesmo. Então, tu exerce com justiça teu papel de mãe, de pai. É justo com o teu filho que tu passa trabalhando 18 horas por dia, ou dormindo enquanto ele quer brincar, ou não sei o que, é justo, sabe? E eu não tô falando de excesso nem de falta, falta dizer, seja uma pessoa temperante. É óbvio que todo mundo precisa trabalhar, é óbvio que todo mundo, né, em alguma medida não vai poder dar atenção a tudo, é óbvio que não. Mas faça essa pergunta, eu tô cumprindo o meu dever direitinho com o meu cônjuge, né, com as pessoas que eu amo? Pelo menos faça. Faça esse questionamento. Porque como que a gente desenvolve essa virtude, né, de dar ao próximo o que é devido? Tu vai ter que fazer essa pergunta, olha, justo com as pessoas que me cercam, né? As pessoas que eu amo, que eu trabalhe demais, ou que eu fique de preguiça, ou que eu não cumpro o meu dever, né? Como pai, como mãe, como filho, como irmão, como profissional. Uma pessoa justa, gente, ela não fere a dignidade de ninguém e nem a própria, tá? Então não é isso daí que eu tô falando, não. Ai, vou me tornar uma pessoa permissiva, que faz tudo pra tudo. Não é sobre isso, gente. Pelo amor de Deus. Não fira a tua dignidade. Como eu falo, se tu não dormir bem, te alimentar bem, né, fazer o mínimo de exercício, fazer essas etapas aqui que a gente passou né, na jornada da autoterapia. Se tu não fizer isso, o que tu tem para oferecer pros outros? É justo também que tu ofereça pros outros um caco de pessoa que não consegue dormir, que não consegue pensar, que não consegue reagir de forma, né, uma inteligência emocional? Claro que não. Então, cuide-se para, inclusive, ter o que entregar às pessoas que tu ama. Então, gente, essas são as 7 virtudes que nós precisamos, de fato, desenvolver para ter, né, prosperidade, para desencadear a prosperidade em todas as áreas da vida, gente. Nenhuma só. Ah, Tati, mas eu quero mesmo é dinheiro. Tu vai ter que ter as virtudes. Tati, eu quero ser saudável. Tu vai ter que ter as virtudes. Tati, eu quero ser uma boa mãe, um bom pai, eu quero ter um relacionamento, um casamento saudável. Tu vai ter que ter virtude. Ponto. Para desenvolver, né, todas as áreas da vida, a gente tem que desenvolver virtude, gente. Não há opção. Então, as 3 virtudes teologais, fé, esperança e caridade, que são desenvolvidas através de disciplinas espirituais, sendo as principais oração, jejum e esmola, como eu, né, apresentei lá no início da aula. Depois, a fortaleza, a prudência, a temperança e a justiça, que são capazes de ajustar a nossa conduta para essa prosperidade vital, né? Total, plena, de fato. E aí, gente, nós temos que lembrar que errar nas mesmas escolhas todos os dias, gente, isso não é mais um erro, gente. Isso é mais uma falhazinha, entendeu? Isso é uma decisão. Então, para de passar pano, como eu digo, tá? Para de passar pano pra tua mediocridade. Olha, existe um elemento dentro de ti chamado livre-arbítrio. E esse é o peso da existência humana. Olha, todos os dias a realidade vai nos chamar a escolher novamente. E aí, filho, vai levantar ou vai ficar deitado? E aí, fulaninha, vai responder melhor ou vai continuar respondendo de forma reativa, impulsiva? E aí, fulaninho, vai ser mais justo hoje contigo, com os outros ou não? Sabe? Então, a vida, ela vai nos chamar, gente. E, efetivamente, nós temos só 2 momentos certos, tá? Que é o agora e a morte. Deixa eu te contar, né? Quem é que conta, como eu digo? Talvez tu nunca tenha meditado sobre a morte. Mas a coisa mais certa da vida é a morte. Nós temos só 2 momentos certos nessa vida. O agora, que a gente pode realmente transformar, efetivamente se tornar, né, outra pessoa, e já ir implementando e se tornando uma pessoa mais virtuosa. Ou então nosso próximo momento pode ser a morte, gente. Não esqueça disso. Então nós não podemos, de fato, né, ficar postergando muito o desenvolvimento dessas virtudes. Porque a vida, ela escorre. Ela escorre. E o resto, gente, é desculpa, é procrastinação, é fuga, é medo, é preguiça. É um monte de coisa que eu não estou, né, tirando a legitimidade. Pode ser, de fato, legítimo. Olha, eu tenho medo por causa de um trauma. Mas é teu dever e tua responsabilidade dar jeito de cuidar disso. A culpa pode não ser tua, como eu falo. Nem sempre é, gente. Vamos cá entre nós. Nem sempre a culpa é nossa, não, tá? A vida vai nos empurrando para uns buracos. Às vezes a gente percebe, opa, pera, como é que eu vim parar aqui? Alguém me empurrou, né? Mas é nossa responsabilidade sair de dentro desses buracos. Então, de alguma maneira, tu vai ter que parar e pensar, poxa, cara, não tá legal isso daqui, eu tenho que desenvolver essas virtudes. Para efetivamente eu me sentir uma pessoa realizada, para efetivamente eu ter domínio sobre aquilo que eu posso dominar, gente. Porque o que é a ansiedade? A gente tentar dominar aquilo que é indominável, aquilo que é incontrolável. Então a gente fica muito ansioso, porque a gente quer controlar o futuro, a gente quer controlar, né, as contingências, a gente quer controlar
o comportamento dos outros, mas a gente não para controlar o nosso próprio comportamento e a nossa própria conduta, que é o que interessa efetivamente, é o que a gente pode controlar. Através das virtudes, que é um tipo de comportamento, um referencial excelente. Então, gente, fica a pergunta, né? Qual é a tua decisão? Né? Tu vai ficar nessa imaturidade, meio perdido, meio confuso, meio sem rumo, cheio de sintomas, como eu falo, gente, às vezes não dorme, às vezes é insônia, é choro, é gastrite nervosa, é um monte de coisa que a pessoa tá vivendo, é relacionamento com briga, com conflito, às vezes uma certa impotência diante de tudo isso, uma irrealização profunda. Olha, se tu não romper com esse ciclo agora, eu sinto muito te dizer, mas isso pode, né, das duas uma, ou tu pode morrer, ou pode se passar 10, 20 anos e tu ficar nesse mesmo lugarzinho que tu tá. Eu preciso dar o próximo passo, né? Então, gente, nós temos que entender o preço que a gente paga pra ficar empurrando com a barriga. Isso é a pior coisa que tem. Eu até falo, eu digo, olha, empurrar com a barriga é um prejuízo vital absurdo, gente. Absurdo. Então, os nossos resultados, né, da vida como um todo, em qualquer área, eles são sempre devidamente proporcional ao nosso desenvolvimento pessoal. Olha, à medida que tu desenvolve essas virtudes, que tu, né, forma o teu intelecto, tu vai tendo cada vez mais realização, cada vez mais resultado. Então, tu precisa investir no teu desenvolvimento pessoal para efetivamente tu conseguir alcançar esse estado, né, de estar no caminho, pelo menos. Olha, eu estou em progresso. Pronto, já é o suficiente para tu te sentir feliz, tá? Esquece o resto. Tu sempre tem que estar em progresso. É só isso. Tu nunca vai alcançar. A felicidade não é a linha de chegada. Não, Tati, quando eu alcançar tal coisa, né? E eu vou ser feliz. Filho, não vai. Quem é que conta? Não é sobre isso. É simplesmente sobre tu trilhar um caminho de autoaperfeiçoamento. Tu não ficar parado e nem regredindo. Se tu não tá parado, tu não tá regredindo, tu tá no caminho de autoaperfeiçoamento. Isto já é o suficiente para dar aquela luz, aquela felicidadezinha, aquela realização. Então, como dizia Einstein, né, gente? A loucura é fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Aí é doideira mesmo. Aí eu digo assim, tem que se tratar, né? A gente tem que procurar o que tá acontecendo. A gente precisa agir de maneira diferente. E, para quem quiser um acompanhamento, um direcionamento, a formação do seu intelecto, sabe? Uma luz, assim, né? No caminho, gente, para dar esse próximo passo necessário para se tornar uma pessoa mais madura, mais funcional, realizada, com os bons relacionamentos, com autonomia emocional, gente, para quem quiser dar este passo, eu tenho um convite, tá? Somente para aqueles que querem dar esse próximo passo e somente para aqueles que estiverem no grupo da jornada, tá? Eu não vou fazer esse convite aqui, vocês vão receber lá dentro do grupo, se fizer sentido, né? Se realmente investir nesse próximo nível de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, de realização, de superação, nós vamos trilhar juntinhos, bem próximos, de forma objetiva, de forma bem direta a resolução, né, dos teus problemas e a conquista dos teus objetivos. Gente, esse era o recado que eu tinha para vocês. Foi uma delícia estar com vocês mais uma vez, né, nesse caminho de autoterapia. Eu quero desejar tudo de melhor. Contem comigo, estamos juntos. Um beijo no coração. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.